48 a.C., Alexandria, Egito. Júlio César está sitiado no Palácio Real. Tropas egípcias cercam a cidade. Ele precisa de uma saída. Ordena que seus soldados incendeiem os navios inimigos no porto. As chamas se espalham. O fogo salta para os armazéns próximos. E então, para um edifício que mudaria a história, a Biblioteca de Alexandria. Dentro daquelas paredes estavam 400.000 rolos de papiro, obras de Homero, Sófocles, Platão, Aristóteles, tratados de matemática, astronomia, medicina, mapas do mundo conhecido, poemas épicos, descobertas científicas, todo o conhecimento do mundo antigo, em um único lugar. E naquele dia, parte dele começou a queimar, mas essa não foi a única tragédia da Biblioteca de Alexandria. Sua história é uma das mais fascinantes e trágicas da humanidade. Uma história de ambição, genialidade e perda irreparável. Esta é a história da Biblioteca de Alexandria. A história da Biblioteca de Alexandria começa com um sonho. Em 332 a.C., Alexandre o Grande conquistou o Egito. Fundou uma cidade que levaria seu nome, Alexandria. Seria a maior cidade do mundo antigo. Um centro de comércio, cultura e poder. Mas Alexandre morreu jovem, aos 32 anos. Seu império foi dividido entre seus generais. O Egito ficou com Ptolomeu I, e Ptolomeu tinha uma visão. Ele queria fazer de Alexandria não apenas a capital do Egito, mas a capital intelectual do mundo. Um lugar onde todo o conhecimento humano seria reunido, preservado e expandido. Por volta de 295 a.C., Ptolomeu fundou a Biblioteca de Alexandria. Mas não era apenas uma biblioteca. Era um complexo inteiro. O Museu de Alexandria. Um templo dedicado às musas, as deusas gregas do conhecimento. Tinha salas de leitura, laboratórios, observatórios astronômicos, jardins botânicos e até um zoológico. E os melhores cérebros do mundo foram convidados a vir. Ptolomeu ofereceu salários generosos, isenção de impostos e acesso ilimitado aos textos. Matemáticos, astrônomos, médicos, filósofos, poetas. Todos vieram para Alexandria. Mas como reunir todo esse conhecimento? Ptolomeu foi implacável. Ordenou que todos os navios que chegassem ao porto de Alexandria fossem revistados. Se encontrassem livros ou rolos, eram confiscados, copiados e os originais ficavam na biblioteca. As cópias eram devolvidas aos donos. Ele enviou agentes por todo o Mediterrâneo para comprar ou copiar textos. Ofereceu fortunas por obras raras, e funcionou. Em poucas décadas, a Biblioteca de Alexandria tinha a maior coleção de conhecimento do mundo antigo. Mas o que exatamente estava na Biblioteca de Alexandria? Estima-se que, no seu auge, a biblioteca tinha entre 400.000 e 700.000 rolos de papiro. Cada rolo continha o equivalente a um livro moderno. Isso significa que a Biblioteca de Alexandria tinha mais textos do que qualquer outra biblioteca até o século XVIII. E que textos eram esses? Primeiro, as obras dos grandes filósofos gregos. Todos os diálogos de Platão, todas as obras de Aristóteles, muitas das quais se perderam para sempre quando a biblioteca foi destruída. Segundo, poesia épica, Homero, Hesíodo, Safo, mas também centenas de outros poetas, cujos nomes nem conhecemos mais. Terceiro, ciência e matemática.
Os elementos de Euclides foram compilados em Alexandria. Arquimedes estudou lá. Eratóstenes calculou a circunferência da Terra com precisão impressionante, usando apenas geometria e sombras. Quarto, medicina. Tratados de Hipócrates e Galeno. Descrições de cirurgias, medicamentos, anatomia humana. Quinto, astronomia. Ptolomeu, não o rei, mas o astrônomo, criou o modelo geocêntrico do universo que dominaria por 1400 anos. Sexto, mapas. Mapas do mundo conhecido, das estrelas, dos oceanos. Muitos se perderam, e com eles, conhecimento de terras que só seriam descobertas séculos depois. E sétimo, obras de culturas não gregas. Textos egípcios, persas, indianos, judaicos. A Bíblia hebraica foi traduzida para o grego em Alexandria, a famosa Septuaginta. A Biblioteca de Alexandria não era apenas grega, era universal. Era o Google da antiguidade, o repositório de tudo o que a humanidade sabia. Mas a Biblioteca de Alexandria não era apenas um depósito de livros, era um lugar vivo, um centro de pesquisa e descoberta. Os maiores pensadores do mundo antigo trabalharam lá. Euclides escreveu Os Elementos, o livro de matemática mais influente da história, em Alexandria. Arquimedes, o maior matemático da antiguidade, estudou lá, descobriu o princípio da flutuabilidade, inventou máquinas de guerra e calculou o valor de π com precisão impressionante. Eratóstenes foi o bibliotecário-chefe. Calculou a circunferência da Terra com um erro de apenas 2%. Criou o primeiro mapa do mundo com linhas de latitude e longitude. Inventou a peneira de Eratóstenes para encontrar números primos. Hiparco, o pai da astronomia, catalogou mais de 1000 estrelas. Descobriu a precessão dos equinócios. Criou o primeiro sistema de magnitude estelar. Herófilo e Erasístrato fundaram a anatomia humana. Foram os primeiros a dissecar cadáveres humanos publicamente. Descobriram que o cérebro, não o coração, é o centro da inteligência. Galeno, séculos depois, estudou em Alexandria e se tornou o médico mais influente da história. Suas teorias dominaram a medicina por 1500 anos. E havia mulheres também. Hipátia, no século IV d.C., foi a primeira matemática e astrônoma conhecida. Lecionou em Alexandria, comentou as obras de Euclides e Ptolomeu e inventou instrumentos científicos. Mas sua história terminou em tragédia. Em 415 d.C., foi assassinada por uma multidão cristã que a considerava pagã e perigosa. A morte de Hipátia marcou o início do fim da Biblioteca de Alexandria. Então, o que aconteceu com a Biblioteca de Alexandria? A verdade é, ninguém sabe ao certo. E essa é parte da tragédia. Não houve um único incêndio catastrófico. Foi uma morte lenta, por 1000 cortes, ao longo de séculos. O primeiro dano foi em 48 a.C., quando Júlio César incendiou os navios no porto. Parte da biblioteca, provavelmente os armazéns de rolos destinados à exportação, queimou. Mas a biblioteca principal sobreviveu. Em 272 d.C., o imperador Aureliano atacou Alexandria durante uma rebelião. Parte do complexo do museu foi destruída. Muitos textos se perderam. Em 391 d.C., o imperador cristão Teodósio I ordenou a destruição de templos pagãos. O Serapeum, um templo que também abrigava parte da coleção da biblioteca, foi destruído por uma multidão cristã. Em 415 d.C., Hipátia foi assassinada. Muitos estudiosos fugiram de Alexandria. A tradição intelectual começou a morrer. E em 648 d.C., segundo algumas fontes, o califa Omar ordenou a queima dos livros restantes. Mas essa história é provavelmente um mito. Não há evidências sólidas. A verdade é que a Biblioteca de Alexandria morreu não por um único ato de destruição, mas por negligência, intolerância religiosa, guerras e o declínio geral da civilização antiga. No século VII, ela simplesmente não existia mais. E com ela, séculos de conhecimento desapareceram. Obras perdidas de Sófocles, Eurípides, Ésquilo, tratados científicos de Arquimedes, mapas do mundo antigo, poemas épicos, descobertas médicas. Estima-se que 90% da literatura grega antiga se perdeu.
E grande parte estava na Biblioteca de Alexandria. É impossível saber o que poderíamos ter aprendido. Que avanços científicos foram atrasados por séculos. Que obras-primas literárias nunca mais serão lidas. A destruição da Biblioteca de Alexandria foi uma das maiores tragédias intelectuais da história humana. Mas a história da Biblioteca de Alexandria não termina com sua destruição. Seu legado vive. Os textos que sobreviveram, preservados em cópias feitas por escribas medievais em Constantinopla, Bagdá e mosteiros europeus, formaram a base do Renascimento, quando os estudiosos europeus redescobriram Platão, Aristóteles, Euclides e Ptolomeu. Eles estavam lendo textos que um dia estiveram em Alexandria. A ideia da Biblioteca Universal, um lugar onde todo o conhecimento humano é reunido e compartilhado, inspirou bibliotecas por todo o mundo. A Biblioteca do Congresso, a Biblioteca Britânica, a Biblioteca Nacional da França, todas são herdeiras de Alexandria. E em 2002, o Egito inaugurou a Biblioteca Alexandrina, a nova Biblioteca de Alexandria. Construída perto do local da Biblioteca Antiga, ela tem capacidade para 8 milhões de livros. Abriga museus, planetários e centros de pesquisa. É um símbolo de que o sonho de Ptolomeu não morreu. A Biblioteca de Alexandria nos ensina uma lição fundamental. O conhecimento é frágil. Pode ser perdido em um instante. E quando é perdido, pode levar séculos para ser recuperado. Mas também nos ensina que o desejo humano de aprender, de preservar, de compartilhar conhecimento, esse é eterno. A Biblioteca de Alexandria morreu, mas sua ideia vive para sempre.